Eu quero saber quem é que cantou com a Maria, junto com a Maria, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, com maior animação. Ela botou lá um playback, daí ela cantou junto com a música, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, e ficou muito legal. Então, só por causa disso, a primeira música que a gente vai cantar para iniciar o nosso culto a Deus de hoje, dia 16 de agosto, é o Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A Isabela e a Inês vão tocar pra gente, a gente vai cantar com muita animação. Bem-vindos a todos, bem-vindos no nome do Senhor. Estejamos todos juntos aqui através da internet pra gente cultuar o nosso Deus. Vamos lá então, bem animado, hein? Com certa voz, que é para poder cantar, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, igual a Maria lá, vamos com muita animação. Vamos lá, Maria, você também. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Ótimo. Todo mundo cantou com bastante animação. Então, a gente dando continuidade ao nosso culto a Deus, onde você veio para participar e não para assistir, a gente agora vai fazer a oração de louvor, dizendo a Deus como Ele é importante. E essa semana nós recebemos a visita, durante o culto todo a gente vai ter algumas participações, na Igreja Presbiteriana, lá na Ilha do Governador, chamada Igreja Presbiteriana dos Bancários. De lá, a coordenadora Tia Belita me mandou alguns vídeos que quiseram compor aqui o nosso culto do dia 16 de agosto. Então vamos lá fazer a oração de louvor com a primeira representante, que é a presidente da UCP, da Igreja Presbiteriana dos Bancários, que é a Amanda. A Amanda botou um coraçãozinho e fez a oração de louvor. Vamos agora participar dessa oração junto com a Amanda, tá bom? Todo mundo concentrado para fazer a oração de louvor. Oi, meu nome é Amanda, eu sou presidente da UCP da Ilha do Governador e eu estou aqui para orar pelas crianças do nosso país. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo. Te agradeço, peço, Senhor, para que cuide da vida dessas crianças, Senhor, que moram nessas regiões, Senhor, para que elas fiquem bem, Senhor, com saúde, e para que essa doença logo passe, para que elas possam voltar a brincar. E, Senhor, eu peço a Ti também, Senhor, que cuide da vida delas, que elas possam ter paz e que tudo isso acabe logo, Senhor, para elas poderem brincar normalmente. Já peço tudo isso, Senhor, já te agradeço, em nome de Jesus também. Beijo. Amém, Amanda. Muito obrigada pela sua participação. Depois a gente vai saudar todos os visitantes. E agora a gente vai fazer a leitura bíblica. E eu quero saber se vocês já se prepararam com a Bíblia na mão. Porque quando a gente vem para o culto a Deus, a gente precisa já se preparar com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E a gente vai abrir a Bíblia no texto que esse mês de agosto o Henrique escolheu, que está no Salmos 34, do 1 ao 8, tá? Vocês se lembram que eu peguei a minha caneta abóbora, caneta não, lápis, tá? Peguei o meu lápis abóbora, tá? E aí,
eu fui e marquei os Salmos 34, do 1 ao 8, bem de levinho, não é para rabiscar a Bíblia, é para botar de levinho, dá para a gente poder marcar e saber que a gente já leu esse Salmo. E a gente, quando lê de novo, vai falar assim, aquele Salmos 34 que o Henrique escolheu para o culto das crianças de agosto e tal. Então agora quem vai fazer a leitura é a Clara. Vamos acompanhar a leitura da Clara, olhando aqui na Bíblia. Quem não souber ler, sem problemas. Pega a sua canetinha abóbora e de levinho, vamos fazer a marcação, onde a mamãe e o papai vão dizer que é o Salmo 34, do 1 ao 8. E assim que você aprender a ler, você vai lá naquele Salmo laranja e lê. Tá bom? Porque você vai aprender, tá certo? Então agora a gente vai ouvir a Clara na leitura bíblica dos Salmos 34, do 1 até o 8. Vai. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e os seres humanos. E vosso rosto jamais sofrerá vexame. Chamou este aflito. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Ó, provai e vede quem o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Obrigada, Clara, valeu. E agora a gente vai fazer a memorização dos Salmos 34, 8. A gente estava memorizando só a primeira parte, lembra? 34, 8a. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Só que agora a gente vai fazer um desafio. A gente vai decorar o versículo todo, que diz o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos lá? Vamos tentar decorar. Primeiro, o Davi vai nos ajudar a decorar todo o Salmo 34, 8 inteiro, e depois o Estevão, tá certo? E vamos lembrar de um versículo grandão que a gente decorou faz pouquíssimo tempo, que está em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo. Eu não vou falar ele todo, não. Eu vou deixar uma pessoa especial falar. É Manuela. Manuela também é da Igreja Presbiteriana dos Bancários. É a Manu. Manu vai falar o João 3,16, relembrando pra gente o versículo antigo que a gente já tinha decorado. Então, Davi e Estevão, Salmos 34, 8 inteiro. E a Manu, João 3,16 inteiro. Vamos lá? Salmos 34, 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmos 34, 8. Pessoal, eu sou a Manu, da Igreja Presbiteriana dos Bancários, e hoje eu vou ler o versículo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a minha conselheira é a tia Habilita, também da Igreja Presbiteriana dos Bancários. Um beijo para todos vocês, que Deus sempre abençoe vocês, todos e sempre. Beijo para vocês. Um monte de versículo que a gente está aprendendo, né? Vários versículos. Então, a gente daqui a pouco vai saber a Bíblia toda de cor. Alguns versículos a gente vai aprender, né? Nem todos, né? Senão não dá, né? Não cabe na cabeça, né? Muita coisa. Mas a gente vai aprender vários versículos para a gente poder repetir e dizer para as outras pessoas isso. Quando uma pessoa estiver triste, você fala assim: olha, está escrito na Bíblia, ó, provai e vede que o Senhor é bom. E isso consola o coração de quem não conhece a Jesus e passa a conhecer a Jesus.
Bom, gente, agora a gente vai fazer oração. E a nossa segunda oração do culto é uma oração onde a gente vai agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes do mês. O Davi Caldas, a Clara Paradela, fez a leitura ainda agorinha. A tia Lucilena da Cordeirinhos, a Lulu, a Luísa Passini, que fez aniversário semana passada, dia 8. O Pedro fez aniversário ontem. Parabéns, Pedro, 11 anos. Muito bem, Pedro Henrique. A tia Mariana, da Cordeirinhos. O tio Fábio, pai da Estherzinha, o tio Fábio do Juvenis. E a tia Verônica. São todos aniversariantes do mês de agosto. Quem vai agradecer pela vida desses aniversariantes é a Maria Luísa, a nossa Malu. Maluzinha vai agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes. Mas a gente vai ter 2 orações seguidas. A da Maluzinha e depois a gente vai ter uma oração de súplica que foi mandada também pelo Pedro e a Júlia, que são irmãozinhos da Igreja Presbiteriana dos Bancários, mas que estão morando um pouquinho lá no Rio Grande do Sul. E eles pediram, que eles querem pedir para que Deus cuide desse momento da pandemia. Então, a Malu vai fazer a oração de gratidão pelos aniversariantes. E o Pedro e a Júlia vão continuar e vão fazer a oração de súplica, pedindo a Deus pela solução dessa pandemia, tá? Que a gente quer e pede a Deus que ela chegue ao fim, né? E que a gente consiga retornar às nossas atividades. Por enquanto a gente está esperando, lembra? Então vamos lá fazer a oração de gratidão e de súplica. Oi, eu sou Maria Luísa, agora eu vou fazer uma oração. Papai Santo, obrigado da sua vida. Abençoe os aniversariantes do mês de agosto. Abençoe também meu irmão que faz aniversário no mês de agosto. Todos os aniversariantes. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Oi, eu sou o Pedro. Eu sou a Júlia. E a gente era da Igreja do Bancário do Rio de Janeiro, mas meu pai foi transferido, agora a gente mora em Rio Grande do Sul. E eu queria fazer uma oração para cessar esse vírus. Senhor, abençoa as pessoas doentes, tenha misericórdia nas nossas vidas, cessa esse vírus, que a gente possa brincar com nossos amigos, ficar perto das pessoas que a gente ama. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau! Tchau. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Depois que a gente saudou os visitantes, né, que hoje a gente teve muitos, né, a gente vai passar para a mensagem. E a nossa mensagem de hoje, o título é O Cristão Carinhoso. Na verdade, esse título não precisava ser tão grande assim. Esse título podia ser apenas o cristão. Tirar essa palavra carinhoso. Sabe por quê? Porque tá na cara que o cristão é carinhoso. Não precisa colocar essa palavra aqui. O cristão sempre tem que ser carinhoso, porque Cristo era carinhoso. E Cristo nos ensina a ser carinhosos. Mas Cristo, Jesus Cristo, teve que ensinar isso sempre, sempre. Porque muitas vezes, mesmo a pessoa acreditando em Cristo, às vezes não é tão carinhoso assim. Por isso é que eu quis colocar como título da mensagem o cristão carinhoso. Não precisava colocar, todo cristão tem que ser carinhoso, mas eu quis falar sobre essa qualidade do cristão que muitas vezes a gente está esquecendo. E aí, para variar, eu vou dividir o nosso quadro em 2. Por que mesmo? Porque eu vou começar a contar para vocês uma história que eu inventei. Só que hoje eu não estou sozinha para contar essa história inventada, não. Eu vou contar uma história da minha cabeça, tá?
Mas na Bíblia tem um personagem que também gostava muito de contar histórias para as pessoas poderem entender o que ele queria dizer. O próprio Jesus, na Bíblia, conta várias e várias histórias, chamadas parábolas. E essas parábolas de Jesus serviam para as pessoas entenderem direitinho aonde que ele queria chegar. E naquela época, Jesus já precisava dizer para as pessoas: olha, vocês têm que ser carinhosos com os outros. Por que será que Jesus tinha que dizer isso toda hora e ensinar isso toda hora? Bom, vamos começar com a história da minha cabeça que eu vou contar para vocês. E a minha história da minha cabeça, para variar, de vez em quando eu conto história que não é de floresta. Mas eu gosto muito de contar história de floresta, porque na floresta acontece muita coisa, né? E aí eu mostro essa floresta cheia de árvores porque eu quero contar a história dos personagens que moram nas árvores. E lá na floresta tudo estava em paz. Sabe por quê? Porque todo mundo vivia em paz com os outros, principalmente os moradores de cima das árvores. E quem eram os moradores de cima das árvores? Bom, eu podia estar contando a história dos pássaros, mas eu não estou contando a história dos pássaros hoje não. Hoje eu vou contar a história dos macaquinhos. Os miquinhos, eles tinham seus costumes. E eles estavam em paz, não tinha nenhum conflito no bando, nem na colônia. Todos eles gostavam muito de comer coco. Eles adoravam beber a água do coco, porque era tão fresquinha, tão gostosa. E para pegar o coco era muito fácil, porque eles sabiam subir em árvore. Então eles subiam na árvore e pegavam o coco. Mas como tirar a água de dentro do coco? Como fazer isso? Só que eles conseguiram descobrir que lá onde eles moravam, no bando deles, existia uma maneira de quebrar esse coco. E todos usavam a mesma maneira. E todo mundo vivia em paz. Ninguém entrava em conflito um com o outro. Por quê? Todos eles, para beber a água fresquinha que tem dentro do coco, quebravam o coco na pedra pontuda. Todos usavam a pedra pontuda para quebrar o coco e beber água fresquinha lá de dentro, que aliás é uma delícia, né? A gente bebe na praia às vezes e é muito bom, né? Aí, depois que eles quebravam o coco na pedra pontuda, eles podiam tranquilamente beber a água do coco. Aí acontece que um dia chegou um miquinho novo no bando. Ele chegou todo envergonhado, né? Chegou todo envergonhado. E ele viu que estava todo mundo bebendo água de coco. Ele falou, eu também quero beber água de coco. E aí, esse miquinho começou a fazer algumas tentativas. E começou a quebrar o coco dele na pedra redonda. Ele usava a pedra redonda para quebrar o coco, mas ele se dava mal. Porque em vez de quebrar o coco, a pedra redonda amassava muito o coco. E a água, ele não conseguia beber, porque ela escorria todo pelo chão, antes que ele pudesse matar a sua sede. E aí, os outros miquinhos ficaram olhando aquilo, e o que eles fizeram? Vocês pensam que eles ajudaram o miquinho novo do bando? Eles ficaram rindo. Os outros miquinhos morriam de rir e desprezavam o irmãozinho, continuava com sede, sentia vergonha. Ele ficou tão envergonhado que ele chorava e ele preferiu então se afastar do grupo. Foi embora. Foi embora. Sabe como é que chama isso? Bullying. É coisa feia você ficar debochando do amiguinho. Não custava nada ter ensinado que existia uma pedra pontuda para quebrar o coco. Daí chegou um outro macaco, que até sabia também subir nas árvores e sabia pegar o coco. E o bando ficou só olhando, só olhando. O outro novato até usava a pedra pontuda para quebrar o coco. Tá certo, certíssimo. Só que o novato não conhecia a regra maior do bando dos miquinhos, que era a regra da partilha. Ele fazia o seguinte, ele não sabia dividir. Ele pegava, quebrava o coco na pedra pontuda, ficava com o coco lá, tomando conta, e de repente
ele bebia e sobrava coco. Mas em vez dele partilhar e dividir com os outros amigos, ele ficava com tudo para ele e jogava o resto fora, né? E todo mundo achou aquilo estranho, falou assim: nossa, olha o que ele faz, ele não divide com ninguém, ele não sabe dividir com ninguém. Nossa, o que acontece é o seguinte, ele não fazia por mal, sabe? Ele não fazia por mal, é que ele não conhecia a regra da partilha. Poxa, o que o bando tinha que fazer? O bando tinha que ensinar para ele que ele precisava aprender a dividir. A única coisa que ele não sabia fazer era dividir. Mas o bando resolveu, em vez disso, chamar ele de egoísta, de malmiquinho. E ele ficou triste, porque ele não entendia esses apelidos. E aí ele também acabou saindo do bando. Ora, já que os miquinhos sabiam usar a pedra pontuda e sabiam conviver em paz, não teria sido melhor ensinar com carinho a melhor maneira de fazer as coisas? Eu acho que sim. Bom, a minha história inventada terminou. E agora a gente vai contar uma história que Jesus contou. Porque Jesus precisou contar essa história porque ele percebeu que algumas pessoas não estavam sendo carinhosas com as outras. Estavam cometendo a mesma coisa, às vezes até um pouco de bullying. E na Bíblia conta uma parábola que ele chamou de a parábola do cego que guia outro cego. Um cego que guia outro cego, ou seja, uma pessoa que tem um defeito na vista que guia outra pessoa que tem um defeito na vista. Ou seja, as duas pessoas são iguais, só que uma resolve guiar a outra. Vamos ver como que é que Jesus contou essa parábola que está no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 37 ao 42. A história começa com Jesus contando para as pessoas e dizendo para as pessoas que elas não devem julgar, para que elas não sejam julgadas. Elas não devem condenar ninguém para não ser condenado. E elas também devem perdoar as pessoas para também serem perdoadas. Ele disse que todo mundo tem que fazer com as outras pessoas aquilo que eles querem que faça com eles mesmos. Então, ele propôs uma história, uma parábola, e falou o seguinte: olha só, vocês estão toda hora, julgando a outra pessoa e falando: você está errado, você está fazendo coisa errada. Ou então fica rindo porque o outro está fazendo alguma coisa errada, em vez de ajudar, em vez de ensinar. Em vez de chegar e falar assim: olha, não faz isso não, que isso está errado. Não, fica o tempo todo apontando o dedo e falando: está errado. E aí Jesus falou assim: é como se você o tempo todo estivesse mostrando que esse amigo aqui tem um cisquinho no olho. Vocês estão vendo o cisquinho no olho aqui? Como se ele falasse assim: você tem um cisco no olho, olha, você tem um cisco no olho. Mas ele mesmo não viu que no olho dele não tem só um cisco, não. Tem uma trave, uma coisa bem grande. Então, a pessoa fica mostrando o erro, o defeito do outro e não percebe o seu próprio defeito. É assim, olha, é como se você estivesse falando o tempo todo: olha, dentro do seu olho tem um cisco, dentro do seu olho tem um cisco, dentro do seu olho tem um cisco. Mas não está enxergando que nele próprio, no olho, tem alguma coisa muito maior do que um cisco. Ou seja, você tem um defeito muito maior do que aquele que você está acusando seu amigo. Assim, quer ver? Que nem está nessa figurinha. Tem um cisco no seu olho. Tem um negócio pequenininho no olho desse amigo. No entanto, olha no olho desse aqui. Tem um pau enorme. Então Jesus falou: olha, em vez de vocês ficarem olhando para o defeito dos outros, vocês têm que ver o seu próprio defeito. Porque todo mundo erra. Todo mundo tem alguma coisa.
como se fosse, e aí Jesus fala, é como se fosse uma pessoa que tem um defeito visual, esse aqui, um defeito visual, não enxerga, sendo guiado por outra pessoa que tem um defeito visual. Todo mundo erra, ou seja, esses dois têm o mesmo defeito. Então, esse aqui não pode guiar esse. Por quê? Porque senão os dois vão cair em alguma armadilha. Os dois vão cair num precipício. Não adianta você ficar falando, você tem um defeito, se você não olha para o seu próprio coração. A gente precisa olhar para o nosso próprio coração. Lembra do Miquinho? O Miquinho, em vez de ir lá ajudar o outro Miquinho a quebrar o coco na pedra pontuda, ele preferiu ficar rindo, porque ele não conseguiu quebrar o coco, nem beber a água. E ele ficou triste, o Miquinho, e foi embora do bando. E o outro Miquinho, que quebrava na pedra pontuda, mas não sabia a regra da partilha, eles também não ensinaram, o bando não ensinou como é que era a regra da partilha. O bando preferiu fazer o quê? Desprezar ele e falar, olha, como ele é egoísta, hein? Poxa, mas ele simplesmente não sabia a regra da partilha. Ele precisava aprender. Custava ensinar para ele? Não custava nada. Olha só, a Bíblia nos diz o seguinte, em Lucas 6,31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Ai, tia, que complicado. Explica isso que eu não entendi. Eu vou explicar. Eu vou botar outras palavras aqui que quer dizer a mesma coisa, mas é a explicação. Assim, ó. Trate os outros como quer que os outros tratem você. Você quer que os outros te tratem com malvadeza? Não. Então não trata ninguém com malvadeza. Você quer que os outros te tratem mal? Não. Então não pode tratar ninguém mal. Se você não sabe uma coisa, você gostaria que as pessoas te ensinassem? Sim, eu gostaria que as pessoas me ensinassem. Então, você também trata de ensinar para as outras pessoas coisas que eles não sabem, para eles não caírem em armadilha. Então, trate os outros como quer que os outros tratem você. É a explicação do texto de Lucas 6,31. Foi por isso que Jesus falou para eles assim, para aquelas pessoas. Vocês estão parecendo cegos, ou seja, vocês têm um defeito na vista, vamos imaginar, né? Vocês estão parecendo cegos que guiam outros cegos. Por isso é que Jesus falou essa palavra. E falou assim, vocês estão vendo o cisquinho no olho do amigo e não estão percebendo que vocês, em vez de cisquinho, têm uma trave no olho de vocês. Olha primeiro o seu erro e depois você vai ajudar o amigo a consertar os erros dele. Mas não fica acusando ninguém, não acusa. Jesus não gosta disso, Jesus não é acusador. Jesus ensina. E a gente tem que ensinar as pessoas do mesmo jeito que Jesus foi. Ou seja, nós precisamos ser cristãos carinhosos. E é isso que eu queria contar para vocês hoje. Foi muito legal também saudar os visitantes, né? Depois que todos os amigos da Igreja Presbiteriana dos Bancários colaboraram com a gente saudar com o visitante seja bem-vindo. A Letícia e o Pedro fizeram essa saudação antes da mensagem. Nós tivemos uma mensagem hoje que fala de carinho, hein? De carinho. Muitas vezes a gente não está sendo carinhoso com as outras pessoas, né? A gente está rindo de alguma coisa que eles estão fazendo e que eles não estão nem percebendo que eles estão fazendo errado. Lembra da história do Miquinho? Né? A gente só consegue fazer com que as pessoas fiquem tristes, né? Isso não é legal. O cristão tem que ser uma pessoa que faça as pessoas ficarem alegres, porque todos precisam de todos.
Nós precisamos das pessoas, as pessoas precisam da gente, a gente precisa se ajudar. E não ficar olhando o defeito do outro. Olha, tem um cisco no seu olho. E você não está vendo a própria trave que tem no seu olho. Jesus fez essa lembrança pra gente. É claro, gente, olha só, atenção. Se alguém tiver com cisco no olho, você vai dizer que a pessoa está com cisco no olho, é claro. Mas acontece que a gente tem que pensar e começar a aprender a pensar nas coisas que Deus falou, significando outras coisas. Então, quando Jesus falou essa parábola, ele não queria que ninguém ficasse apontando o dedo e falando do defeito de outra pessoa sem olhar para o seu próprio coração. A gente precisa olhar primeiro para o nosso próprio coração. Tá certo? Porque todos precisamos de todos. Então agora a gente vai cantar com Tagore exatamente isso. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Vamos cantar com bastante animação, porque essa música é muito legal e fala exatamente do que a gente falou na mensagem. Vamos lá? Oi, crianças, vamos nessa. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. Valeu, Tagore, muito legal, muito boa essa música. Bom, chegando ao fim do nosso culto a Deus, nós agora vamos fazer a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, junto com a Brenda. A Brenda vai conduzir essa oração. Então vamos prestar bastante atenção e tentar memorizar a oração, que é uma oração tão bonita, né? Então a gente agora vai fazer a oração do Pai Nosso com a Brenda e logo a seguir, para terminar o nosso culto, como sempre, o nosso grande amigo Cid Caldas, reverendo Cid Caldas, vai nos conduzir na bênção final, onde a gente vai fazer assim com as mãos para a gente receber a bênção de Deus, através do instrumento, o reverendo Cid Caldas. Vamos lá? Agora vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Crianças, que culto abençoado. Que Deus dê a vocês um dia muito tranquilo, alegre, e que vocês percebam como Deus ama vocês, viu? Eu agora quero abençoá-los. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, crianças, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.